E aí, meus alunos do 8º ano, essa é a nossa primeira aula do segundo bimestre, a aula 11. E na aula de hoje, nós iremos falar aí na página 21 sobre números racionais. O que são números racionais? Bom, números racionais, basicamente, são os números, qualquer número que podem ser escritos na forma de uma fração. Então aqui, nós temos aqui uma representação de uma pizza, 1, 2, 3, 4. Foram comidos 4 pedaços de pizza de um total de 10 pedaços. Então, 4 décimos. 4 décimos é uma fração e é um número racional, já que a definição de um número racional é que ele possa ser escrito na forma de uma fração. 4 décimos, se é uma fração, é um número racional. Um mergulhador está a uma profundidade de 8,3 metros negativo. Então, 8,3 metros negativo é um número que também pode ser escrito em forma de fração. Então, 8,3 negativo, aqui embaixo você pode verificar como seria isso escrito em forma de fração. 83 sobre 10. É a mesma coisa que 8,3. Observe aqui que se você ficou na dúvida, quando nós dividimos por 10, ou por 100, ou por 1000, basta percorrer com a vírgula a quantidade de zeros que tem no denominador. Então, observe que aqui é 83 sobre 10. Tem um zero, então eu vou percorrer uma casa com a vírgula aqui para a esquerda, formando o número 8,3. Se fosse 100 aqui no denominador, eu percorreria com a vírgula duas casas e seria o número 0,83. Perfeito, nós iremos ver outros exemplos disso aqui ao longo das próximas páginas. O próximo aqui, 1,86, também é um número racional e também tem como ser escrito em forma de fração. 1,86, você pode verificar aqui, seria 186 sobre 100. Seguindo a mesma coisa que eu falei no 8,3, duas casas, dois zeros, duas casas com a vírgula. 1, 2. Perfeito? E por último aqui, 3/4 do nosso planeta é composto de água, que equivale a 75%. Como que eu sei que 3/4 é correspondente a 75%? Aqui tem a demonstração. 75% nada mais é que 75 sobre 100. Se simplificarmos essa fração por 25, fazendo a simplificação dela dividindo por 25 o numerador e o denominador, encontraremos a fração irredutível 3/4, que justamente é a fração que foi usada aqui no início da frase. 3/4 do nosso planeta é composto de água. Seguindo aí na página 21, nós temos agora uma atividade para transformar frações em um decimal exato. O que é isso? Nós iremos transformar essa fração dividindo o numerador pelo denominador. 12 dividido para 5 dá para dividir por 2, Eu tenho 5 vezes 2, que é 10. Então aqui eu vou ter resto de 2. 2 não divide para 5, eu acrescentei um zero para ficar 20 e vou acrescentar uma vírgula aqui no resultado. 20 dividido para 5 dá 4, que 4 vezes 5 é 20, 5 vezes 4 é 20, está na tabuada do 5. Resto 0. Logo, o número decimal exato que equivale a essa fração é 2,4 negativo. Não posso esquecer do sinal de menos, porque aqui a fração era negativa, era menos 12/5. Na letra B, eu tenho a fração 1 sobre 2, 1 meio. Vou dividir 1 para 2. 1 não divide para 2, então eu preciso acrescentar o zero. Então eu preciso acrescentar um zero aqui ao lado do 1, e o zero e a vírgula na resposta. 10 agora dividido por 2 me dá 5 como resultado, porque na tabuada do 2, 2 vezes 5 é 10 e o resto é 0. Logo, meio equivale a 0,5. Na letra C, 3/6 negativo, vou dividir 3 por 6. 3 não divide para 6, então vai ser parecido com a letra B, vou colocar o 0, 0 e a vírgula. 30 dividido por 6 dá 5. 6 vezes 5 é 30, sobra nada, resto 0.
A única diferença aqui da letra B é que o 0,5 aqui é negativo, porque a fração aqui era negativa. E por último, na letra D, 25 sobre 100, não precisa dividir, né? Para eu transformar uma fração com denominador 100, basta eu percorrer com a vírgula, como eu havia dito. Então aqui eu vou andar com a vírgula duas casas, porque são dois zeros, formando o número 0,25. Na número 2, transforme os números racionais da forma de fração para a forma decimal infinito. Então observe que aqui todas essas frações são frações geratrizes. Que é isso? São frações que, quando você realiza essa divisão do numerador pelo denominador, você encontrará uma dízima periódica, certo? Como nós já aprendemos que fica mais fácil de visualizar essa dízima periódica quando o denominador, né, for 9, 99, 999, eu vou, antes de fazer essa divisão, né, ao invés de fazer a divisão, eu vou encontrar frações equivalentes a essas aí, que tenham o denominador 9. Então aqui, essa fração 1/3, eu vou encontrar uma fração equivalente a ela com o denominador 9. Que no caso é 3 sobre 9, né? Eu multiplico aqui por 3 o numerador e o denominador. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 1 é 3. Ou seja, a fração equivalente a 1/3 é 3 sobre 9. E 3 sobre 9 é facilmente identificado a dízima periódica. Basta repetir no período o numerador. 0,3333. Então eu já sei que aqui eu tenho a dízima periódica 0,333. Na letra B, também fica fácil, né? Como o denominador já é 9, eu sei que a dízima periódica é 0,5555, repetindo infinitamente, né? Já que o numerador é 5, então 5 será o período. Na letra C, a mesma coisa, o numerador é 8, o denominador 9, então o período é 8, então é 0,8888. Na letra D, aqui nós não temos denominador 9 ou 99, mas eu posso encontrar facilmente, encontrando uma fração equivalente a 7/11 que tenha o denominador 9. Para isso, eu multipliquei a fração 7/11 por 9, que aí eu encontrarei no denominador 99 e no numerador 63. Né? 7 vezes 9 é 63 e 11 vezes 9 é 99. Então eu encontro aqui a fração 63 sobre 99, que vai me gerar a dízima 0,63, 63, 63 e assim por diante. Tudo bem? Entendido isso aí? Vamos para o próximo exercício. No próximo exercício, na página 22, ele sugere que a gente escreva por extenso o número decimal informado, certo? E depois transforme ele em uma fração. Então, para a gente escrever um número decimal por extenso, você precisa relembrar que um número, quando tem uma casa decimal, a gente termina a escrita dele por extenso dizendo décimos. Quando o número tem duas casas decimais, ele termina com centésimos. Quando tem três casas decimais, milésimos. Então é simples assim, décimos, centésimos e milésimos, ok? Então no exemplo da letra A eu tenho 54 centésimos. Por quê? Porque ele termina aqui na segunda casa decimal, na casa do centésimo, né? A primeira é décimo, a segunda é centésimo. Então é 54 centésimos. Transformando isso em fração após a escrita por extenso do número, fica fácil, né? 54 centésimos. Aqui, certo? Na letra B, eu terei, décimo, centésimo, milésimo. Tenho três casas decimais. Então, a escrita desse número correta é 9 milésimos. Em forma de fração, 9 milésimos. 9 no numerador, 1000 no denominador. Na letra C, eu tenho 10 inteiros, né? A parte inteira é a parte do número decimal que vem antes da vírgula.
e 72 centésimos. Então a leitura fica 10 inteiros e 72 centésimos. Na forma de fração, eu vou ignorar a vírgula, né? E aí forma o número 1072. E no denominador eu vou colocar 100. Por quê? Porque é centésimos. O número decimal tem duas casas decimais. Beleza? Por último, na letra D, 6,5, eu tenho 6 inteiros e 5 décimos. Novamente, ignora a vírgula, teremos o número 65 no numerador e no denominador 10, porque são décimos a parte decimal, né? Só temos uma casa decimal. No próximo exercício, número 4, nós iremos transformar essas dízimas periódicas simples, né, para sua fração geratriz. Já expliquei a questão da fração geratriz com denominador 9, 99, 999, dependendo, né, da quantidade de números do período, dependendo da quantidade de algarismos do período. Então, no caso aqui na letra A, nós temos a dízima 0,777. Observe que o período é simples, né? É só um número aqui, ó, bem simples. É somente o 7 que está se repetindo. Então, da mesma forma que a dízima periódica 0,1111 é 1 sobre 9 e a 0,5555 é 5 sobre 9, a dízima 0,7777 é 7 sobre 9. Beleza? Na letra B, da mesma forma que 0,121212 é 12 sobre 99, 0,323232 é 32 sobre 99, na letra B vai ser 27 sobre 99. Ok? Já na letra C, nós temos aqui uma dízima periódica com uma parte inteira e uma parte periódica. Então, a gente separa, assim como foi feito na letra E, né, a parte inteira, 2, da parte periódica, que é 5 sobre 9, que nós já sabemos, né? Aqui, ó, 5, 5, 5, 5 é o período que se repete, 5 sobre 9. Fazendo essa soma, encontraremos 23 sobre 9. Ah, por que dá 23? Porque aqui, ó, você lembra que para somar um número inteiro a uma fração, você deve multiplicar o denominador pela parte inteira. Então é 9 vezes 2, que dá 18. E o resultado dessa multiplicação, 18, você soma com o numerador. 18 mais 5, 23. Então, por isso que aqui o numerador é 23. 23 sobre 9, que é o denominador que você vai repetir aqui no resultado. Ok? Na letra D, nós temos a dízima 0,453 com traço em cima. Esse traço é para facilitar, ao invés de eu colocar 453, 453, 453 e as reticências, eu simplesmente informo qual é o período, 453, e coloco um traço em cima. Beleza? Então isso aqui identifica, esse traço em cima, identifica qual é o período dessa dízima. Então, a sua fração geratriz será 453 sobre 999. Na letra E, 53 sobre 99. Na letra F, 235 sobre 999. Na G, 122 sobre 999. E na H, 52 sobre 99. Ok? E aqui termina a nossa primeira aula do segundo bimestre. Obrigado aí por ter assistido até o final e até a próxima.